Olá, família Evangelizar, nossa missão. A paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse momento. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar com você hoje, dia 22 de setembro de 2020, a nossa liturgia diária. O nosso evangelho de hoje encontra-se lá em Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Gostaria de iniciar saudando a todos com a paz de Cristo e pedindo nesse momento que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, trazendo a paz necessária e a calma, o coração necessário para bem ouvir e compreender o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus respondeu: A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu encontrei uma homilia maravilhosa para agregar ao evangelho de hoje, lá no site do Padre Paulo. É uma homilia de 2019. E aqui diz: devem-se notar duas coisas no evangelho de hoje. Número 1, as palavras com que Cristo se refere aos seus parentes, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, tem uma dupla finalidade. Primeiramente, humilhar, entre aspas, docemente a sua mãe, não por desprezá-la, mas para esconder dela mesma, a fim de que toda a grandeza de sua santidade, oculta durante a sua vida na terra, como tesouro exclusivo de Deus, se manifeste claramente a todos nós, só a partir de sua gloriosa assunção. A segunda é mostrar que é a fidelidade do Pai Celeste, mais do que os afetos maternos ou familiares, o que motiva no exercício do seu ministério e que, consequentemente, as relações de parentesco carnal são previsíveis. Aliás, são preferíveis os vínculos espirituais. Quando se faz uma comparação entre qualquer outra relação, essa relação de parentesco carnal, elas são preferíveis os vínculos espirituais. Eles têm mais valor para Deus do que o próprio sangue, porque esse tipo de relação ele não conhece sexo nem disparidade, já que todos podemos ser para Cristo como um pai, pois ele não se nega a servir ninguém. Nós podemos ser para Cristo como uma mãe, já que o podemos gerar em nossos corações pela ação do Espírito Santo. E nós podemos ser para Cristo como irmãos, graças ao batismo que nos torna filhos no Filho e, portanto, familiares de Deus. A segunda coisa que podemos observar na leitura de hoje é as palavras com que o Senhor aponta para seus discípulos. Ele estende as mãos para os discípulos, aponta e nos indicam de que modo devemos contrair esses vínculos de espiritualidade. Antes de tudo, nós precisamos ter fé, uma fé sobrenatural em Jesus Cristo. Isso é, ser verdadeiros discípulos dele. Portanto, só é discípulo quem acolhe com humildade as lições do Mestre. E o magistério de Nosso Senhor consiste fundamentalmente em nos transmitir as verdades necessárias para a nossa salvação. Por fim, nós temos de observar os mandamentos da lei divina. Isso é, preservar-nos em estado de graça, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, de Jesus, esse é o meu irmão, a minha mãe, a minha irmã, enfim, os parentes de Jesus. É assim, crendo no que ele ensina mediante a igreja e fazendo o que ele manda por meio das leis natural e eclesiástica, que seremos irmãos e irmãs adotivos, pais e mães espirituais de nosso Senhor. Teremos com ele um mesmo Pai e mereceremos por ele e nele a glória que nos foi prometida. Em Romanos 8,
versículos de 16 a 17, diz: nós somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Deus, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ser de Deus, eu sempre falo isso, não é fácil, é muito difícil, porque o nosso coração é humano e cheio de pecado, facilmente influenciado. E muitas vezes essas influências acabam nos afastando do caminho do Senhor. Que nós possamos reconhecer que para ser de Deus e ser herdeiros desse trono, fazer parte dessa família, nós precisamos, assim como Ele, sofrer, viver as misérias e as dificuldades da vida, acolher tudo aquilo que o mundo nos oferece de negativo, porque quando nós não fazemos aquilo que o mundo quer, o mundo só nos traz coisas negativas, só traz investidas do maligno contra nós, para que nós possamos fraquejar. Mas quando nós enfrentamos o mundo e aceitamos as dores que o mundo quer nos causar, aceitamos as dores e as cruzes que nós temos que aguentar todos os dias, quando nós suportamos tudo isso, quando nós somos fiéis à vontade do Senhor, quando nós somos fiéis aos seus mandamentos, a partir daí o Senhor nos acolhe como sua família. Nós podemos ser mães de Jesus ao gerar Ele em nosso seio, ao deixar que Ele cresça em nosso coração, ao deixar que o Senhor Jesus se torne parte da nossa vida todos os dias. Nós podemos ser pais de Jesus, porque em nenhum momento o Senhor diz que não quer servir, muito pelo contrário, Ele diz que quer servir. Aquilo que você precisa, Ele quer ajudar. Aquela porta que é batida, ela vai ser aberta. Basta que você queira, basta que você creia e, principalmente, basta que você aceite a vontade do Senhor na sua vida. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir e nos colocamos diante do Senhor pedindo 1001 coisas e, na verdade, o Senhor é quem sabe o momento certo para cada coisa. É quem sabe o momento certo que nós devemos vivenciar aquilo que nós estamos pedindo. Porque por muitas vezes a gente pede, mas não está pronto para receber aquilo que nós pedimos. Muitas vezes a gente pede e não sabe qual a consequência daquilo que nós pedimos. Mas o Senhor, Ele vem dizer que aqueles que são filhos de Deus, que são filhos obedientes de Deus, esses serão herdeiros do reino de Deus. Então que nós possamos ser cada dia mais fiéis ao Senhor, fiéis à sua vontade, ao seu querer. Não só porque Ele é o soberano Senhor dos senhores, dono da nossa vida, mas porque Ele quer ser Pai, Ele quer ser aquele que protege, aquele que te cuida, aquele que abençoa você verdadeiramente. Que nós possamos nos deixar ser cuidados por Deus. Porque quando o mundo tenta nos cuidar, tenta nos acolher, nós sabemos qual será o resultado final, porque o mundo não tem o céu para nos dar de herança. Amém? Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Virgem Maria venha interceder pelos nossos corações, para que nós possamos estar cada dia mais abertos à vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.